Glória a Deus. Cumprimento o povo de Deus com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. A igreja pode se assentar. Fica à vontade, você está na casa do seu pai. Livro do profeta Jeremias. Livro do profeta Jeremias, capítulo de número 29. Livro do profeta Jeremias, capítulo de número 29, a partir do versículo 11. Vou estar lendo a partir do versículo 11. Jeremias 29, 11. Diz assim o texto: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperai. Então me invocarei, e eu irei. Orarei a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-ei, e me acharei, quando me buscarem de todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e congregai-vos-eis de todas as nações, e de todos os lugares, para onde vos lancei, diz o Senhor, e tomarei a trazer ao lugar de onde transportei. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperai. Então me invocarei, e eu irei. Orarei a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis, e me acharei, quando buscarem de todo o vosso Amém. Amados irmãos, a hora se avança e eu já estou preocupado, mas eu vou ser bem breve. Ao Senhor, amém? Gente, igreja, se tem dois momentos na história de Israel, principalmente na história dos judeus. Se você conversar com algum judeu, ele falava, qual que foi o pior momento da história que a nação de Deus passou? Se você pergunta para um judeu, qual foi o pior momento que a história dos judeus passou? Ele vai falar dois momentos da história. Ele vai falar a queda do primeiro templo e a queda do segundo templo restaurado. Para eles, isso é uma mancha na história dos judeus. E o interessante é que os dois momentos de vergonha que os judeus passaram não foi por falta de aviso. Os dois momentos difíceis que aquela nação que se chamava Nação de Deus, a qual Deus tira com a mão forte do Egito e leva para o Sinai. E lá no Sinai ele faz uma aliança. E o próprio Deus faz aliança baseada no quê? Numa lei. E ele vai dizer para aquele povo, vós é minha propriedade peculiar ou particular. Povo santo, toda a terra era minha. Toda a terra é minha. Mas eu escolhi vós. E aí quando nós vemos essa palavra de dizer, nossa, Israel era o povo, a propriedade particular de Deus, povo de Deus, e na sua história há uma mancha, há uma história difícil. E para que não fique, para você ver o sentimento que os judeus teve quando eles foram levados cativo, quando eles foram para a Babilônia, na queda do primeiro templo e na destruição
do primeiro templo que Nabucodonosor invadiu Jerusalém e levou o povo cativo. Janinho, o Salmo de 137 vai expressar muito bem o sentimento daquele povo em terra estranha. O Salmo 137, verso 1 diz assim: junto aos rios da Babilônia, nos assentávamos e choramos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que há no meio dela, pendurávamos as nossas harpas. Porquanto aqueles que levaram cativo nos pediam uma canção, e os que nos destruíram, que as alegrassem, dizendo: cantai-nos um canto de Sião. Mas como entoaremos o canto do Senhor em terras estranhas? Esse era o sentimento de todo aquele povo que estava passando pelo pior momento da história dele. Imagine, eles foram levados para o cativeiro, ficaram ali presos, cativos, e aí aqueles homens das outras cidades olhavam para eles. Não era vocês que serviam assim, a Deus? Não era vocês que eram o povo de Deus? Os louvores que vocês cantavam, entoavam a esse Deus, todos nós conhecíamos, todas as outras nações conheciam. Israel era conhecido, presbítero Manassés, como o único exército que ganhou uma guerra sem precisar pegar em arma. Eles pegaram em instrumento, em louvores. Olha a história de Josafá. Josafá temeu e Deus falou: olha, você está temendo tanto que eu vou fazer uma coisa, vou fazer algo que nunca aconteceu. Não coloca guerreiros na frente da batalha, não. Coloca cantores, porque eu vencerei a guerra por vocês. Quem não conhece, quem não se lembra dos louvores de Moisés, velhinho, ancião, passando uma jornada, caminhando, passando pelo mar. E quando chegou depois, ele e Miriam mais velha, os dois poderiam sentar e falar: nós estamos cansados, nós vamos descansar. Não, Moisés começa a cantar e velhinha começa a bater o tamborim e Israel começa a fazer festa. O povo da Babilônia pegava os povos de Deus e jogavam na cara. E aí? Vocês não louvavam esses deuses? Os seus louvores não alegavam o coração de Deus? Canta pra gente agora que você está vivendo esse momento difícil. Louva pra gente. Louva como vocês louvavam lá em Silão. Canta quando vocês cantavam no momento bom. Pula quando vocês pulavam no momento felizes. Era isso que os babilônicos falavam para o povo de Deus. E os povos de Deus todos juntos olhavam e pegavam seus instrumentos e penduravam e diziam: como que eu vou louvar? Como que eu vou cantar? Como que eu vou clamar a Deus? Deixa eu te perguntar nessa noite. Não é assim? Muitas vezes na nossa vida? Não é assim muitas vezes na nossa vida espiritual? Chegamos em casa e os nossos próprios familiares falavam: cadê aquela felicidade de quando você servia a Deus? Cadê aquele seu sorriso? O que está acontecendo? O que está se passando? E aí você vai para o quarto lá, você dobra o joelho e fala: como que eu cantarei? Como que eu tirarei um sorriso daqui se eu estou vivendo o pior momento da minha vida? Como que eu posso entoar para Deus? Como que eu posso mostrar fortaleza se eu estou vivendo o momento mais fraco da minha história? Como que eu posso dar conselho se eu estou deitada, prostrada no chão? Mas deixa eu falar uma coisa para você, eu tenho que ser rápido. Estou sendo.
Uma coisa a Bíblia diz, que é o que você acha de Deus. Outra coisa é o que Deus acha de você. Esse era o sentimento do povo de Deus, um sentimento de vergonha, um sentimento de fraqueza, um sentimento de impotência. Esse era o sentimento do povo e o sentimento de Deus para esse povo. Vamos ver. O próprio livro de Jeremias nos retrata. Capítulo de número 24, verso 1. Versículo 1. Diz assim. Jeremias 24, 1. Fez-me o Senhor ver, e vi 2 cestos de figo. Estamos estudando o livro de Jeremias, por isso que está fresco, tá, gente? No estudo. Fez-me o Senhor ver, e vi 2 cestos de figo, posto diante do templo do Senhor, depois que Nabucodonosor, rei da Babilônia, levou em cativeiro a Jeconias, filho de Jeoaquim, rei de Judá, e o príncipe de Judá, e os carpinteiros, ferreiros de Jerusalém, e o trouxe à Babilônia. Um cesto tinha figo muitos bons, como os figos temporã, mas o outro cesto tinha figo muito mau, que não podia comer, de mal que eram. E disse-me o Senhor: que vê tu, Jeremias? E eu disse: figos, os figos bons, muito bom, e o figo mau, muito mau, que não se pode comer, de mal que são. Então veio a palavra do Senhor dizendo: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: como a estes figos bons, assim conhecerei aos de Judá, levado em cativeiro, e que eu enviei deste lugar para a terra dos caldeus, para o seu bem. Talvez você não entendeu a analogia, mas eu vou tentar explicar para vocês. O povo estava cativo, e qual era o sentimento do povo que estava cativo? Impotência, de humilhação, de fraqueza. Aí Deus, sabendo que o povo iria ter esse sentimento, aí o povo chama Jeremias e fala assim: ó, Jeremias, vem cá, deixa eu fazer algo para você, vou te dar uma visão. O que é que você está vendo? Aí o Jeremias diz: eu vejo 2 tipos de figo, um figo muito bom e o outro figo muito mal, que nem se dá para comer. Aí o povo falou: é isso mesmo, tá na direção. Sabe esses figos bons? O Jeremias falou: sei, são aqueles que estão aonde? No cativeiro. Deixa eu explicar para você. O sentimento do povo era derrota, fraqueza, incerteza e vergonha. E Deus olhando para o povo e falando assim: ó, eles são os meus frutos bons que vão se destacar em terra estranha. Aí você está emburrada, está triste, cabisbaixo, e Deus está falando: é o fruto que eu vou usar para se destacar. É fruto que eu vou usar, fruto bom. E o momento difícil, aí Deus fala: eu que enviei. Um momento difícil que eles estavam passando, um momento de vingança, Deus fala assim: ó, Jeremias, foi eu que enviei. Para quê? Para o bem deles. É para o mal? Não, não. É para o bem. Tem momentos difíceis da nossa vida que nós passamos que não é para o nosso mal, não. Sei que você é cheio de sorriso, cheio de alegria, mas tem momento que Deus faz assim: ó, vou tirar o seu sorriso do rosto. Cheio de amigos, cheio de colegas em volta, todo mundo. Ah, você é tudo. Aí Deus fala assim: ó, para o seu bem, vai. Você é fruto bom. E se um fruto bom ficar junto com um fruto mau, o que acontece?
Então, o fruto bom melhora o fruto mau, é isso? O que acontece mesmo? Vou falar uma coisa para você. Você achava que era felicidade, você achava que era alegria. E essa alegria que você sentiu estava destruindo, apodrecendo a sua vida espiritual. Muitas vezes a sua casa está cheia de pessoas, está cheia de pessoas ao redor da sua casa e você acha que isso é alegria, que isso é felicidade, e Deus está falando, isso está apodrecendo o seu casamento. Aí Deus fala assim, ó, tá na hora de pegar, tirar, vai lá, fica na Babilônia lá, fica um pouco. Aí o que é vergonha para você é preservação de Deus. O que está trazendo tristeza é preservação de Deus. E Deus então prepara Jeremias no 24 para quê? Para que o Jeremias escrevesse para os cativos que estavam com o sentimento de derrota na Babilônia. E o Espírito Santo pede para Jeremias escrever uma carta para o povo que estão lá cativo. Imagine só você escrever palavras, Geninho, para uma pessoa que está se sentindo humilhada. Imagine você ter palavras para animar uma pessoa que está desanimada. É isso que Deus fala para Jeremias. Jeremias, você não avisou? Você não pregou concerto? Agora você mesmo vai pregar para aquele povo. E eu quero pregar nessa noite, muito rapidamente, 5 pontos da carta que Jeremias escreveu para o povo cativo. É isso mesmo? Estou correndo. 5 pontos da carta de Jeremias para uma pessoa que está se sentindo humilhada, para uma pessoa que está se sentindo solitária, para uma pessoa que está se sentindo fraca, para uma pessoa que está se sentindo abatido. Eu tenho 5 pontos de uma carta que foi escrita pelo Jeremias, mas direcionada pelo Espírito Santo de Deus. O primeiro ponto, Jeremias 29, versículo 4. O primeiro ponto diz assim, Jeremias 29, versículo 4. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos que foram transportados, que eu fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia. Versículo 5. Edificai casas e habitai-as, e plantai jardim, e comei o seu fruto. Primeiro ponto para alguém que está desanimado, cansado, abatido, se sentindo solitário. Deus ele fala assim, ó. Primeiro ponto da casa. Produza. O povo foi para o cativo, o que o povo estava fazendo junto aos rios da Babilônia? Pegando os seus instrumentos e colocando, e estavam chorando. Aí Deus pega o Jeremias e fala assim, ó, vai lá e escreve para aquele povo. Eu sei que o sentimento deles estão a milhão, estão agitados, mas fala uma coisa para eles. Produza. No lugar que você estiver, na situação que você estiver, não esqueça de produzir. Ele diz, edificai casas, plantai jardins e comei do seu fruto. Ah, Deus, pensei que o Senhor ia fazer que nem Elias, eu lá dentro da caverna lá, e o Senhor mandar um corvo para vir me alimentar, para me comer, e Deus fala assim, ó, produza, não pare, projeta, sonha, pega os seus sonhos, coloca em ação, vai para cima, não deixe que as circunstâncias se chegarem não vai dar certo. Olha como que você está vivendo. Deus está dizendo para você, produza, porque parou de produzir, porque parou de lutar. O segundo ponto, versículo 6, diz assim,
tomai mulheres e gerai filhos e filhas, e tomai mulheres para os vossos filhos, e dai a vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, e multiplicai ali, e não diminuais. Segundo ponto, Deus, primeiro ponto, Deus falou assim, ó, você tem que produzir. Vai parar aí não. Segundo ponto, preserva a família. Luta pela sua família. Luta pelo seu casamento. Luta pelo seu filho. Se esse é o objeto de vergonha que você tem, se é o seu casamento o objeto de vergonha, se é o seu filho o objeto da sua tristeza, Deus está falando assim, ó, luta por ele, produza e preserva a família. Porque uma coisa é, já que já vou fazer, vou pensar em mim. Deus falou assim, não, pensa na família. Não deixe a família diminuir. Não deixe a família... E Deus não está falando para um povo que está no manto, que um povo que está cheio da presença de Deus, não. Deus está falando para o povo que está abatido. Deus está falando com o povo que está com incertezas, dúvidas. Deus está falando, primeiro ponto, produza. Segundo, não deixe a família diminuir. Não deixe a família esmorecer. Não seja mais uma daquela. Não seja mais um daquele que vai dizer, não deu certo, eu vou largar, eu vou deixar. Deus está dizendo, produza, mantenha a família, não diminua. Terceiro ponto, versículo 7. E procurai a paz da cidade, para que onde vos fiz transportar, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vos terás paz. Nabucodonosor, quando invadiu Jerusalém, não foi de uma hora para outra, pegou o povo e levou cativo, não. Quem está estudando conosco sabe, né? Ele invadiu uma vez, levou um povo. Depois ele fez uma aliança, deixou um rei lá, e o rei desobedeceu, ele invadiu de novo e levou outra leva. Na terceira vez o povo desobedeceu ainda, aí ele invadiu, destruiu a cidade, destruiu o templo, acabou com tudo e levou o restante. Ok? E quando nós dissemos que Nabucodonosor levou o povo de Jerusalém para a Babilônia cativo, no seu imaginário, para você imaginar assim, não foi assim, o povo indo com cavalo, tudo não. O povo, ele era jogado, presos, alguns tinham até grilhões no pescoço, alguns estavam sem roupa, judiados, e uma viagem de mais ou menos 3 a 1 semana andando pelo semideserto. Muitos ficaram pelo caminho e não chegaram na Babilônia. E quando eles chegaram na Babilônia, eles eram ultrajados, como nós vemos no Salmo 137. Aí Deus chega para o povo e fala assim, ó, esse povo aí que está te afrontando é difícil, né? Existem muitas pessoas que te afrontam, né? Muitas pessoas que não querem o seu bem, né? Pessoa que tem inveja de você, né? Daquilo que você tem, do seu trabalho, do seu comércio. As pessoas estão loucas para ver a sua queda, para ver a sua derrota. Aí Deus fala assim, ó, ore para que eles tenham paz. Deus, tá de brincadeira, como que pode? Eles estão me afrontando, ele fala todo dia de mim, e Deus fala assim, ó, olha a carta que eu estou enviando para você. Nossa, esse é o terceiro ponto. Você tem que produzir, manter a família e orar para que aqueles que te afrontam já tenham paz. E aí? Agora você acha que... Agora você falou, Senhor, eu estava pensando só em mim. Às vezes eu penso só em mim. O Senhor me lembra que eu tenho que orar. Ore para aqueles que te afrontam, para aqueles que te querem mal, para aqueles que querem acabar com a sua família. Estejam em paz, para que vocês tenham
paz. Sabe qual é o nosso problema? É quando as pessoas nos afrontam, as pessoas falam mal de nós, as pessoas querem nossa derrota e nós ouvimos isso. Aí nós falamos: Deus, eu sou menina dos seus olhos, agora o Senhor vai me exaltar só para mostrar para aquele povo que o Senhor é na minha vida. Aí Deus fala assim: isso aí se chama o quê? Massagem de ego. Deus não está aqui para massagear ego de ninguém. Deus não está aqui para engrandecer o eu de ninguém. Deus está aqui para engrandecer o seu nome, porque o seu nome é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. E se você não aceita isso, então não venha para o culto. Se você acha que o culto vai ser para massagear o seu ego, fique em casa. Porque João Batista disse: é necessário que eu e que ele... Então, se o culto não está funcionando, alguma coisa está errada. Acho que ele está diminuído. Mas quando nós olhamos para ele, na verdade nós temos que mudar o mover do culto e deixar ele crescer aqui nessa noite, para que ele venha, aprendeça, apareça e seja glorificado. O inimigo da minha alma está correndo, mas eu vou terminar aqui. É o relógio. Versículo 8. Vamos lá, quarto ponto. Faltam 2. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos engane os vossos profetas que estão no meio de vós, nem vossos adivinhos, nem deis ouvido ao vosso sonho que sonho. Primeiro ponto: produza. Preserve a família. Orem para aqueles que te perseguem estejam em paz. E 4 pontos: cuidado com falsas profecias. Cuidado com aqueles que dizem: assim diz o Senhor, quando Deus não diz. Assim Deus vai fazer quando Deus falou que não vai fazer. Assim Deus vai trabalhar quando Deus não diz que não vai trabalhar. Cuidado. Cuidado com aquilo que você ouve. Cuidado com aquilo que você se alimenta. Cuidado com as falsas profecias que têm acabado com o ministério de muita gente. Muitas pessoas estão com a vida espiritual lá no chão por causa deu vazão a uma profecia. Esperou aquilo que Deus falou que não ia entregar. Achou que Deus ia agir quando Deus falou que não iria agir. Produza. Cuida da família, zela a família. Ore até pelos inimigos, até pelos adversários, que tenham paz. Cuidado com as falsas profecias. E 5º ponto da carta. Versículo 9 e 10 diz assim: porque eles profetizaram falsamente em meu nome, não vos envieis, diz o Senhor. Porque assim diz o Senhor: certamente que passados 70 anos em Babilônia, vós visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando a vós trazer a este lugar. Jeremias falou: trabalhar de Deus, o agir de Deus, o 5º ponto da carta não é de uma hora para outra. Não é como o pastor abriu aqui dizendo: pode. Deus falou: vai ter um tempo. Vai ter um tempo. Eu poderia subir aqui nesse púlpito e falar assim: os momentos difíceis da sua vida acabou, Deus não está mais. E aí, só para fazer você voltar
aqui de novo, que alegrei seu coração. Aí você sai por essas portas com o coração feliz, vai e continua na mesma. Aí você volta, continua na mesma. Mas o pastor não falou? Deus falou. Há um tempo para todo o propósito abaixo do quê? A diferença é o nosso enxergar do tempo. Existem duas escolas de pensamento, ou duas escolas de sabedoria. A sabedoria grega e a sabedoria judaica. Todos os outros povos são influenciados por essas duas escolas de sabedoria. Os gregos, eles olham o tempo como pela mitologia. Qual é a ideia? O tempo é o Cronos. O Cronos é um deus mau que acabou com a sua família e ele criou o tempo para destruir todo o ser humano. Essa é a ideia. Pensa comigo. Nascemos, se tornando criança, cheio de saúde e vigor, adolescente, cheio de expectativa. Depois vem o quê? A velhice, a idade avançada. E o que é? Então o que o tempo fez com você? Tirou o seu vigor da juventude. E aí nós falamos, o tempo é o meu adversário, porque vai chegar um tempo que eu vou se tornar cansado, vou perder a força da minha juventude. Tu dizes. Segundo ponto, somos belos, somos jovens, bonitos, e quando vai chegando, o tempo vai passando, e o que o tempo faz? Tira as nossas belezas, tira a nossa saúde. E os gregos, então, eles veem o tempo como o quê? Como um adversário. O tempo vai tirar a sua beleza, o tempo vai tirar a sua saúde, o tempo vai tirar o seu vigor. Então o melhor que você faz é o quê? Lutar contra o tempo. E aí você tenta o quê? Maquiar o tempo. Você briga com o tempo. Você se olha no espelho e briga com o tempo. Você se vê, você anda e você briga com o tempo. Porque você fala, foi o tempo que me fez assim. Esse é o pensamento o quê? Grego. Então todos nós temos esse pensamento de querer brigar com o tempo, de querer lutar. E se preciso for, nós fazemos o que com o tempo? Paramos ele. Mas o Salomão, o pensamento judaico, pelo contrário, o Salomão ele escreve dizendo, não, você não deve brigar com o tempo. Você não deve lutar com o tempo. O tempo não é o seu adversário. O tempo não é o seu inimigo. O tempo sabe o que é? Um propósito de Deus. Mais do que você entender isso, mais do que você querer ficar brigando com o tempo, ficar lutando com o tempo. Ai, se eu pudesse voltar. Ai, se o meu amigo tempo me desse uma oportunidade. Aí, até eu esses dias estava falando para Raquel, será que eu tenho ainda muito tempo? Aí Deus ele olha e fala assim, tempo é propósito. E nesse propósito tem o quê? Um ciclo. Aí o Salomão ele traz a ideia. Há tempo de nascer, há um propósito do seu nascimento, mas também esse propósito vai envolver o quê? A morte. Há tempo de nascer e há tempo de quê? Aí o Salomão ele traz a ideia. O tempo é propósito de Deus. É tempo de sorrir,
Mas nesse mesmo ciclo vai acontecer o quê? Aí Salomão diz, é tempo de juntar pedras. Mas é um ciclo. Você não vai passar a vida inteira juntando pedras. O que vai acontecer com essas pedras? Aprenda a lidar com o tempo. Aprenda a aceitar o propósito de Deus que Ele está com você. O tempo não é o seu adversário. O tempo não é o seu inimigo. O tempo é um propósito de Deus. E nesse propósito existe o quê? Um ciclo. Então, 5 pontos da carta. Vamos ver se vocês estão prestando atenção, porque vocês estão muito caladinhos. Primeiro ponto é... Segundo ponto é... Terceiro ponto... Quarto ponto... E o quinto ponto? Então bate palma para Deus, porque vocês estão muito bem. Isso são princípios que Deus enviou para um povo que estava cativo, passando pelo pior momento. Se Deus falou assim, ó, se vocês cumprirem esses 5 pontos, mesmo na sua adversidade, aí vem o quê? Todo princípio ele é carregado de quê? Uma promessa. Aí Deus ele diz e fala, porque eu bem sei o pensamento que penso de vós, diz o Senhor. Pensamento de quê? E não de para vos dar o fim. Aí vem a promessa que ele diz. Então, o que você vai fazer? Me invocar. E o que vai acontecer? Você vai orar. E eu vou o quê? Você vai me buscar e eu vou? Deixa eu falar uma coisa aqui. Eu poderia subir em cima desse púlpito e falar assim, ó. Comece a invocar a Deus aí. Comece a orar a Deus aí que Deus vai ouvir. Comece a buscar Deus. Se você vai ouvir. Se os princípios você não quer seguir. Vai. Vamos buscar a Deus? Vamos. Vamos orar a Deus? Vamos. Vamos invocar, buscar a Deus? Sim. Mas e aí, como buscar a Deus sem princípio? Você está entendendo que tem um contexto na palavra? A palavra é toda. A palavra não é para metade. Aí Deus disse, porque eu sei o pensamento que tenho de vós. Qual é o pensamento que Deus tem do povo? É que Ele vai fazer, o que Ele vai realizar? Não, o pensamento de Deus é assim, ó. Eles estão cativos, mas não vão perder princípios. Eles estão passando pela vida difícil, mas vão manter os princípios invictos. Eles estão sendo ameaçados, mas vão continuar com os meus princípios. Essa é a diferença. Essa é viver o pior momento da história da vida de um ser humano. E esse pior momento da vida do ser humano, tirar os princípios de Deus da sua vida. Glória a Deus. Esse é o pior momento. As pessoas te afrontarem. E as afrontas que você recebe, tira os princípios de Deus da sua vida. O seu casamento está destruído, em vez de você buscar, você perde os princípios. Se ele te traiu, eu traio também. Se ele me magoou, eu maguo também. Se ele não quer nada comigo, eu não quero nada dele também. Isso não é princípio bíblico. Como que eu vou orar a Deus, invocar a Deus e Deus vai ouvir se eu não tenho princípio bíblico? Como que eu vou invocar a Deus, querer seguir a Deus, sendo que os meus princípios estão totalmente contrários ao de Deus? Aí Deus olha e fala assim, ó, eu sei bem,
Não é o profeta falando, é o próprio Espírito Santo falando na boca do profeta. Eu sei bem. Eu sou bem que ela passou uma frustração no casamento, ela passou uma dificuldade na família, ela passou uma dificuldade financeira, ele está passando pelo pior momento da vida dele. Mas Deus fala, eu sei o pensamento que tenho dele. Eu sei o pensamento que tenho dele. E qual é o pensamento de Deus? Ele não perde princípios. As pessoas falam mal dele, mas ele mantém princípios. O casamento dele parece que vai acabar, mas ele mantém princípios. As pessoas falam mal dele, mas ele mantém princípio. Ei, vamos manter o princípio bíblico. Aí ele diz, então, lá dentro da Babilônia, mantendo os meus princípios bíblicos, é uma carta, e você vê como Deus é sábio, ele dá a coordenada e no final ele fala, você está fazendo isso? Aí ele fala, então, me invocarei, e eu irei. Orarei a mim, e eu ouvirei. E buscar-me-eis e achareis, quando me buscarem de todo. E serei o quê? E serei o quê? Eu achei que para achar o Senhor eu tinha que ficar 12 horas orando. Pensei que seria a pessoa mais santa no mundo. Pensei que era para me afastar de tudo. Aí Deus falou assim, e serei achado de vós. Quer ser achada do Senhor nessa noite? Quer orar e Deus ouvir? Quer clamar e Deus responder? Começa a colocar princípios na sua vida. Coloca princípios bíblicos na sua vida. Então você vai buscar a Deus. E Ele sabe que você vai estar buscando de todo o quê? Porque Deus sabe. E eu encerro aqui. Aleluia. Oh, aleluia. Que é o que muitas pessoas estão buscando a Ele só pelo financeiro, barganha. Eu dou para Deus, Deus me dá em triplo, 4 outras vezes mais. Muitas pessoas estão buscando a Deus para satisfazer o seu ego. Muitas pessoas gostam desse ambiente, gostam de estar aqui, de ligar a televisão, ver cultos em casa, culto online, abrem a boca, dizem estou buscando a Deus, isso e aquilo, mas a motivação é outra. Aí Deus fala, aqueles que me acham, é aqueles que mantêm princípios bíblicos. Não adianta você dizer para Deus, eu vou te seguir, mas isso eu não vou fazer, Deus. Não faço. Sim. Igreja, busca a Deus de todo o coração. E o que é buscar a Deus de todo o coração? Mantenha os princípios bíblicos na sua vida. Mesmo que isso faça que nem fez com Daniel. Te levem para a cova do leão. Mas eu vou para a cova do leão, mas eu vou com meus princípios. Mesmo como que preguem no madeiro. Mas eu vou para o madeiro porque eu tenho princípio. Mantenha os princípios bíblicos. Na sua família, na sua casa, em qualquer lugar que vá. Mesmo que isso não venha te fazer um governador. Não venha te fazer uma pessoa o mais legalzinho de todos. Mas eu prefiro o princípio bíblico. Prefiro viver pelo princípio do que ser popular.
Eu prefiro viver pelos princípios do que ser uma pessoa milionária. Eu prefiro viver pelos princípios do que ter até um cargo eclesiástico. Não adianta ter um cargo eclesiástico e não viver pelo princípio. Princípio bíblico. Essa é a carta de Deus para a igreja IVA nessa noite.